Olha aí, pessoal, o Boletim Focus desta segunda, dia 29 de julho, como a gente já esperava, dá uma piorada em toda a análise macroeconômica da situação brasileira. Não tem como ser diferente, não dá para esperar algo em outro sentido aí, né? A inflação segue disparando nas previsões, na verdade, hoje, com a prévia, considerando a prévia de julho, na verdade, a inflação já tocou o teto da meta fiscal, e aliás, a meta da inflação, e eu tenho para mim que vai ultrapassar isso em algum momento. A tendência é essa, e em decorrência disso, nós temos uma série de outros desdobramentos que foram também mensurados pelo pessoal do Boletim Focus, ouvido pelo Banco Central. E a partir de todo esse contexto macroeconômico, a gente já tem alguns problemas, como aqui, por exemplo, né, as taxas de juros futuras tendo aí um viés de alta, como era também de se esperar. Vamos conversar sobre essas análises, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Boletim Focus, você sabe, é uma informação publicada pelo Banco Central, recolhida junto a agentes do mercado financeiro. Eles são ouvidos ali, as suas expectativas para diversos fatores importantes da economia, o PIB, a cotação do dólar, a taxa básica de juros, a taxa Selic e outros itens desse sentido aí. Eles fazem essa análise, dão as suas opiniões, fazem as suas previsões, o Banco Central tira a mediana disso e publica o Boletim Focus semanalmente para ver o humor do mercado, né? Estudar ali como é que estão os humores do mercado. E aí nós temos essa prévia aqui, então, essas previsões para esta semana, para este boletim do dia 29 de julho. Como sempre, nós temos a análise aqui nesse gráfico de 4 semanas antes, ou seja, praticamente um mês atrás, da semana anterior, e agora em julho de 2029 de julho, o último Boletim Focus deste mês, né? E aí nós temos esse patamar. E veja, a previsão do PIB aumentou. A de 2024 está aumentando semana após semana há algum tempo. E a de 2025, que vinha caindo, deu uma leve melhorada aqui, mas nada substancial. Isso aqui continua refletindo aquilo que eu venho falado com vocês nessa análise sobre o Boletim Focus, né? Estamos falando aqui de um voo da galinha em 2024, basicamente, que nem é tão alto assim, um voo de alguns centímetros, né? Um crescimento de 2% na economia não é algo substancial, não é um crescimento pujante, absolutamente. Agora, o que nos aguarda para 2025 é ainda pior, um crescimento abaixo dos 2%, que caiu desse patamar no Boletim Focus há algumas semanas e tem sustentado esse 1,93, 94 também desde lá, né? Olha só, um mês atrás estava em 1,98, caiu agora para 1,94. Subiu um pouquinho da semana anterior, mas nada relevante, continua muito baixo. Isso aqui é o famoso rebote da economia. Gastos públicos maquiando o PIB em um ano, elevando o PIB nominal ali, porque, acredite ou não, gastos do governo entram nisso aí. Só que já no ano seguinte o mercado prevê que o preço dessa gastança pública vai ser cobrado na forma de um crescimento econômico pífio. Teremos sorte se não for recessão, tá? Não é querendo desanimar ninguém, ser pessimista, mas a gente já viu isso acontecendo antes, não é? Não seria nenhuma novidade, não seria a primeira vez na história do Brasil. Mas olha só a expectativa para a inflação tanto neste ano quanto no ano que vem, e subiu em ambos os cenários, e subiu bastante, né? Na verdade, para o ano que vem subiu até mais, 0,06 percentual contra 0,05 agora para 2024, de uma semana para a outra. E também considerando as 4 semanas, um mês atrás, o crescimento da prévia da inflação aqui de 2025, tanto os dois aqui, foi um crescimento considerável, praticamente 0,1 pontos percentuais em ambos os casos aqui. Um crescimento considerável que já adequa às previsões do mercado, que estavam extremamente otimistas lá no início do ano, sabe-se lá por quê. Isso aqui adequa à situação atual,
Conforme eu falei, nós temos a prévia da inflação do IPCA, né, do índice IPCA do mês de julho. Não é o valor oficial ainda, mas a prévia demonstra que, na verdade, o acumulado de 12 meses vai bater ali em 4,45%. O limite, o limiar máximo permitido pela meta de inflação é 4,5%. É o teto da margem de tolerância. Então, muito provavelmente nós vamos tocar nesse teto aí, a depender de como a coisa andar agora nesses últimos dias de julho, vamos ultrapassar isso aí com todas as repercussões negativas que a coisa pode acarretar. Inclusive, tem muita gente com medo da reunião do Copom, a próxima reunião, levando-se em conta esse cenário ruim que tem se apresentado na questão da inflação, né? A taxa Selic aí por várias semanas seguidas permanece estável. Essa previsão não vai mudar antes da reunião, não iria mudar, né, antes da reunião do Copom de fato, porque tudo depende da ata do Copom, mais do que a decisão. A decisão provavelmente vai ser manter a taxa de juros. O mais importante é a ata, que vai aí indicar, né, o comunicado e a ata que vão indicar os caminhos aí, as próximas reuniões, o que elas vão resultar, né? E o dólar, mais uma vez, deu uma piorada para o ano que vem. Isso aqui é importante, o dólar estava bem baixo nas previsões anteriores. Você pode ver aqui que a previsão para 2024 se estabeleceu em R$ 5,30. Acho bastante conservador isso aqui, tá? Para mim o dólar vai terminar o ano mais alto do que isso. Está ficando constantemente alto, essa é a verdade, mas a piora, a deterioração desse cenário para o ano que vem já está visível semana após semana, né? Se você considerar um mês, também houve uma piora e agora está quase empatando 2024 e 2025. Ou seja, no olhar do mercado, na ótica do mercado, do povo analisado, consultado, né, pelo Banco Central, a moeda brasileira não vai conseguir se recuperar durante o ano que vem, né? Pelo contrário, a moeda brasileira vai ficar aí, continuar em maus lençóis. E essa aqui é uma tendência de piora. É importante olhar as tendências, né? Tanto para a inflação quanto para a cotação do dólar, que são duas coisas que andam de mãos dadas de maneira geral, né? Então, o mercado já está percebendo que o Banco Central não vai aumentar a taxa Selic, não tem clima para fazer isso aí. Se essa taxa Selic não aumentar no atual cenário, a inflação vai aumentar, vai subir, porque essa é a ferramenta macroeconômica usada pelo Banco Central para conter a escalada de preços. E nesse cenário em que a taxa de juros já está no seu máximo durante um bom período, aí, né, ela já chegou no patamar para cima do qual a taxa não vai mais, a inflação tende a ficar mais descontrolada, incomodar mais o brasileiro. E nesse cenário também, com a taxa de juros lá fora bastante convidativa, a economia norte-americana funcionando bem, a economia brasileira decepcionando, o que você tem também nesse cenário é o dólar se valorizando frente ao real. Por isso, essa expectativa aqui toda reflete uma economia baqueante, vamos colocar assim, claudicante, né, que é a palavra, para o Brasil 2024 e 2025. Né? E, obviamente, tem um fator fiscal nisso aqui, que é a grande origem de todos os males, a caixa de Pandora, né? A origem de todos os males da economia brasileira. O governo gasta muito, essa dívida pressiona o governo a ter uma taxa de juros alta, acaba imprimindo dinheiro, aumenta a base monetária, isso aí pressiona a inflação, desvaloriza a moeda, e a gente tem isso aqui, né? Até engana o PIB, mais dinheiro em circulação. Engana o PIB, por isso que provavelmente vamos ter algum crescimento econômico sim neste ano nominal, mas na prática o que nós estamos vendo é preço subindo, o real perdendo seu valor frente ao dólar muito mais do que qualquer outra moeda no mundo e coisas do tipo. E aí, as taxas futuras tendem a subir, né? O pessoal continua apostando contra o Brasil. Essa é a verdade, é uma aposta contra o Brasil. Então, ok que a subida aqui foi muito sutil, né? Mas estamos falando aqui de um valor aqui de ajuste de poucos dias, né? Não sei exatamente quantos foram os dias aqui, né? Imagino que seja da sexta-feira passada. Então, de um dia para o outro, isso aqui é relevante e é uma tendência de alta. Esse é o ponto, né? Se você tem uma tendência frequente, ainda que a alta seja pequena,
no acumulado ela vai ser substancial. O pessoal está apostando contra o Brasil. Isso aqui também impacta os juros que o governo brasileiro vai ter que cobrar, vai ter que ceder, né, vai ter que oferecer para conseguir circular a sua dívida, rolar e adquirir dívida nova. Tudo isso aqui pesa na questão fiscal também e acaba deteriorando o que já estava ruim. Mas me diga aí o que você achou dessas análises, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.